Quero pedir a todos que abram a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, para nós fazermos a leitura do versículo 14 ao 23. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 23. E diz o seguinte, palavra do Senhor. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e o enviou-os a Saul, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de podermos com liberdade ler a Tua palavra, louvar ao Senhor. E assim, neste instante, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar as nossas mentes, nos dar sabedoria para nós entendermos a Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, transforme a cada um de nós para entendermos a verdade do Senhor e assim, ó Deus, podermos Te servir, ó Deus, de maneira que Te agrada, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós temos visto a história de Israel ao longo de todas estas quartas-feiras e hoje nós vamos então dar continuidade através deste trecho que nós fizemos leitura. Eu gostaria de contar para vocês um pedaço da minha história, porque muitas pessoas acham que quando ela vai entrar no mercado de trabalho, isso vai ser muito fácil, vai ser uma coisa simples, e por isso a maior parte, geralmente jovens, que estão aí entrando na fase adulta, eles logo querem então um cargo já de conforto, querem um cargo onde eles tenham algumas regalias, Alguns já querem chegar num patamar superior. E nós sabemos que a entrada no mercado de trabalho não é tão simples assim, principalmente para aquelas pessoas que não têm habilidades, pessoas que não se preparam, pessoas que não se capacitam para elas conseguirem com mais facilidade, apesar de toda a dificuldade que existe. Isso vai ajudar as pessoas a encontrarem uma vaga de emprego. E eu queria contar para os irmãos como é que foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho. Eu tive, então, a oportunidade de vir trabalhar junto com o meu irmão. O meu irmão, ele era gerente aqui em Itapeva de uma pizzaria. E eu estava junto com ele, então, todos os fins de semana, porque ele estava precisando de ajuda e por isso ele me chamou. E a minha função era simples. A minha função era chegar no balcão, atender,
e vender as pizzas ou esfirras para as pessoas que ali estivessem. Não tinha mesas, não precisava limpar mesas, não precisava atender as pessoas ali, era simplesmente vender. Porém, eu tenho uma característica que eu já contei aos irmãos, que me atrapalhava muito antes, que é a questão da minha timidez. Já mencionei isso em alguns momentos para os irmãos, que quando eu era novo, o fato de eu ter que ir à frente da classe na escola para eu falar era motivo para eu ficar vermelho automaticamente e eu não conseguia me expressar direito. E então imagine uma pessoa como essa conseguindo seu primeiro emprego diretamente com contato ao público. Passou uma semana, eu vinha só aos fins de semana, era aqui em Itapeva. Eu vinha então aos fins de semana com ele, ficava na casa dele, só que por conta dessa minha timidez e falta de habilidade, durei 1 mês só no serviço. O meu irmão era o gerente, mas o dono da empresa, ele disse, não tem como. Como é que eu vou deixar alguém no setor de vendas, sendo que essa pessoa ela não tem a habilidade de se comunicar, não tem a habilidade de poder ali vender simplesmente, né, uma pizza ou esfirra para aquelas pessoas. Então, a minha primeira experiência de trabalho foi terrível, vamos dizer assim. Para alguns seria devastador. Eu fui despedido com 1 mês de serviço, isso porque não ficava nem todos os dias, né, junto com aquelas pessoas no balcão. Então, o introduzir alguém no mercado de trabalho não é algo tão simples assim, né? Exige, então, habilidades, porque aquele que o contrata, ele vai, então, esperar resultados, né? Então, habilidades e resultados. Nós vamos falar hoje, então, sobre esta continuação da história de Israel, onde nós vemos, então, também uma introdução. Mas diferente do mercado de trabalho, eu vejo como a introdução de Davi na realeza. Então, nós vamos falar sobre a introdução real que vai acontecer com Davi sobre Israel. E ao longo, então, do estudo, com base nesse texto que fizemos a leitura, nós vamos responder essas 2 perguntas. Quais os resultados que são esperados quando nós pensamos na introdução de um serviço, do serviço na obra de Deus? Quais são os resultados esperados dos servos de Deus? E será que existem habilidades necessárias para que eu e você possamos, então, servir ao Senhor? Vamos pensar um pouco sobre isso, então, com base neste texto que nós fizemos leitura. Antes disso, eu quero recordar com os irmãos o que nós vimos na última quarta-feira, para nós contextualizarmos a continuação desta história. Nós falamos sobre o temor de Samuel. Não sei quantos irmãos estavam aqui conosco e se lembram, então, quando nós falamos que Samuel ele estava sendo enviado a buscar o novo rei. Nós vimos já, então, algumas falhas da parte de Saul, que havia sido ungido pelo Senhor como rei, e então Samuel passa a temer a Saul. Ele diz, como é que eu vou então achar um outro rei? Se Saul souber, ele pode então tirar a minha vida. Nós falamos sobre este temor que Saul tinha mais, que Samuel tinha mais de Saul do que do próprio Deus. Falamos então sobre a decisão do dono da obra, né? Este foi o tema que nós falamos na semana passada. A decisão não era de Samuel, mas era uma decisão da parte de Deus, porque Saul havia então desobedecido ao Senhor. É uma ordem clara, vão e ataquem os amalequitas e não peguem nada deles. Deixaram Agag vivo e retiraram algumas coisas depois daquela vitória, né? Então Samuel estava temendo a Deus por uma decisão que Deus havia então direcionado a ele. Vai e busque um novo rei. E ele deu critérios para isso. Nós falamos sobre os critérios de Deus, a sua própria palavra, a liderança que ele levanta, que era o próprio Samuel, e nós falamos também sobre o conhecimento que Deus tem sobre aqueles a quem ele vai levantar, que nós não temos capacidade de verificar isso, né? Então, nós recordando apenas um pouco sobre isso, lembramos onde nós paramos. Ele encontra Davi e ele unge Davi para que ele se torne, então, rei sobre Israel. Então, quando nós falamos sobre a introdução real
a partir deste versículo 14, que nós acabamos de fazer a leitura, nós podemos entender então que ela é uma questão progressiva. Por que eu entendo que ela é algo progressivo? Porque ela é uma retirada inicialmente, de forma progressiva, daquele que está no trono hoje, naquele momento da história de Davi. Porque nós vemos a história falar então sobre Saul. Há uma degradação progressiva na história de Saul, ao ponto em que ele foi capacitado por Deus para servir de maneira plena. Ele possuía o Espírito de Deus, ele recebeu todas as condições, toda a direção do profeta para servir, porém ele desobedece. Então isso é progressivo, a degradação na vida dele só aumenta cada vez mais, chegando talvez ao pior instante, que é o que está no versículo de número 14. E o texto diz para nós: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. A palavra nos deixa bem claro então que o Espírito de Deus, que no Antigo Testamento agia de forma diferente como age no Novo Testamento e em nós hoje, ele se apoderava de algumas pessoas, alguns homens, mulheres, líderes, para cumprir uma função daquilo que Deus queria. Quando acabava aquela tarefa, o Espírito de Deus se retirava. Neste momento, o Espírito de Deus se retira de Saul pela desobediência dele para com Deus. E ele passa então a sofrer tormentos. Não é? O texto fala para nós que da parte deste, ou seja, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Aqui nós precisamos pensar então que não necessariamente Saul estava possesso por um espírito. Podemos entrar por esta linha quando nós vemos que o atormentava, mas não necessariamente ele precisa estar possesso. Mas ele poderia apenas influenciar e o atormentar, o oprimir, ao ponto então dele ficar abatido, dele ficar então desanimado, dele ficar entristecido a todo momento, ao fato disso o incomodar, para que ele possa continuar a sua vida diária. E é interessante que o texto mostra para nós, versículos 15 e 16, que não só Saul percebia isso, mas aqueles que estavam ao seu redor também eram capazes de ver. O texto, versículo 15 diz: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Veja então que os servos que estão ao redor de Saul estão sendo capazes de observar como Saul está e de dizer: Deus enviou um espírito maligno para te atormentar. Então veja que é interessante que esta introdução real de Davi sobre o povo está acontecendo de forma progressiva. Primeiro, por conta da degradação de Saul. O que está sendo progressivo? A retirada de Saul do trono. Porque esta ação de Deus para com Saul, nós podemos enxergar então como a própria disciplina do Senhor sobre ele. Porque ele havia pecado. Ele estava em desobediência, ele entristeceu ao Senhor ao ponto de Deus retirar o seu espírito, então, deste servo que havia sido ungido. Então, ele está sendo retirado de maneira progressiva do poder, começando então com este tormento que vai ser uma possibilidade de Davi chegar dentro do palácio para que ele possa então começar a ganhar espaço em meio a todo o povo de Israel, para até o momento em que o povo vai reconhecer ele com toda a sua autoridade e com toda a força que Deus vai conceder a ele. Então eu entendo aqui que é juízo de Deus sobre a vida de Saul, este que é um servo de Deus, mas que pela desobediência então está sendo retirado desta função. Nós formos pensar então com relação à obra de Deus. Você entende que a obra de Deus exige resultados dos servos? Quais são os resultados esperados de um servo de Deus? Algumas pessoas podem pensar assim: bom, ele está na igreja, ele serve a Deus,
Então o resultado dele é trazer 10 almas para Cristo por semana, né? Resultados claros e objetivos. Como é que você vê isso? Você acha que existem resultados e quais seriam eles para um servo de Deus? Porque Saul tinha, né? Saul tinha que dar resultados. E por isso, naquele momento, ele foi rejeitado pelo Senhor. Qual era o resultado que Saul tinha que dar? Era a vitória sobre os amalequitas? Irmãos, se lembram da história que nós vimos nas últimas quartas? A ordem de Deus para ele é: vença os amalequitas, simplesmente, ou vença os amalequitas e não pegue nada deles. Tinha um resultado ali esperado por Deus. Quando você fala hoje de igreja, existe um resultado esperado dos servos de Deus? O que você acha? Obediência à palavra. O que mais? O que mais que vocês podem colocar para nós? Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? De resultados? Vou colocar aqui uma frase do reverendo Heber Campos, para nós podermos pensar então um pouco em relação a esses resultados. Então que ele diz o seguinte: se a graça divina não está presente através da ação do Espírito que produz alegria e gozo, a presença do maligno na vida humana produz tormento de alma. O espírito maligno estava terrificando a alma de Saul. Esse terrível desconforto psicossomático causado pelo espírito maligno é apenas, vamos continuar aqui, típico dos horrendos infernais que todos os homens ímpios haverão de passar eternamente. Todavia, a grande diferença será que o atormentador, no final, será o próprio Deus, não os instrumentos que ele usa hoje. Então, nós vemos aqui o reverendo Heber Campos falar sobre a graça de Deus, a presença dela e a ausência dela na vida de Saul naquele instante. Enquanto ele estava com a ação da graça de Deus sobre ele, ele serviu ao Senhor, ele estava protegido e ele estava tranquilo. A partir do momento que a graça de Deus já não está mais presente sobre ele, nós vemos uma ação do maligno com a própria permissão de Deus e como disciplina do Senhor sobre aquele homem. Então, o que é que ele está nos mostrando neste momento? Que o próprio espírito maligno é um instrumento de Deus para juízo. É um instrumento de Deus para disciplinar os homens. Os tormentos, as confusões, seja da forma como ele colocou ali, psicossomáticos ou físicos, é com permissão de Deus, porque eles são instrumentos de Deus para trazer este terror, porque eles são meio disso, eles vivem para isso. O que nós podemos observar neste momento é que o que está acontecendo com Saul é por conta do seu erro, é por conta do seu pecado. Deus permite isso acontecer sobre Saul porque ele peca. Não quer dizer que todos aqueles que pecam sofrerão tormentos por um espírito maligno, mas que a consequência do pecado, a confusão, a tristeza ou o tormento podem vir com a permissão de Deus, por nós nos afastarmos então de sua graça divina. Ele diz então, usando as palavras do reverendo Heber, que isso é apenas típico daquilo que vai acontecer, ou seja, uma amostra dos horrores infernais que todos os homens ímpios vão passar eternamente. A disciplina de Deus, quando nós vemos em alguns momentos na palavra que há opressão, que há tristeza, é permissão para nós vermos o que vai acontecer de maneira permanente sobre os ímpios por toda a eternidade. Só que a diferença, como ele traz aqui para nós, é que hoje, né,
nós vemos a instrumentalidade de Deus através dos espíritos malignos ao atormentar, mas o atormentador no final será o próprio Deus para aqueles que permanecerem em desobediência, para aqueles que permanecerem então na vida de pecado. O que está acontecendo com Saul neste momento, esta degradação progressiva dele, nos permite ver o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o pecado e sobre aquele que nega então a sua natureza e o seu poder, talvez de forma pontual, mas que nos faz olhar então para a eternidade daqueles que não vão se render ao Senhor ao longo de toda a sua vida. Quando nós pensamos então sobre resultados, pensando exatamente no que aconteceu com Saul, ele desobedeceu e ele então recebeu uma punição porque existia algo sendo esperado dele. Quais são os resultados esperados por Deus para com a igreja? Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos de 1 a 6, eles nos ajudam a pensar um pouco sobre isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso. Então veja que interessante, obrigado Juliano, o versículo de número 2, então ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, limpa para que produza ainda mais. Então o que é que se espera? Frutos. Mas olha que interessante que há uma condição para que essas pessoas deem frutos, que é o que o texto continua dizendo, é permanecer nele. Aqueles que não permanecem nele não podem dar frutos, porque ele é a fonte de vida, ele é a seiva que dá vida para os ramos. Ramos somos nós, onde o tronco é o próprio Cristo Jesus. Então o que se espera é exatamente o que a Vânia colocou para nós, é a obediência. Isso é possível através da permanência. Frutos são as obediências que vão gerar aí várias coisas, um leque de possibilidades que você pode colocar dentro da vida cristã. Era única e exclusivamente o que Deus esperava de Saul, obediência. Até o texto que nós fizemos leitura, que vimos então, onde ele acha que sacrificar ao Senhor vai ser agradável a Deus, ele diz então que o obedecer é melhor que o sacrificar. Porque para Deus, então, importa que os seus servos o obedeçam. O que espera-se, então, de um servo de Deus? Que eles permaneçam nele, porque só ele pode nos dar vida, e que estes servos, assim, então, obedeçam e vivam em santidade. Alguém quer comentar alguma questão até este ponto? Falando sobre resultados, falando sobre essa questão progressiva, produzir frutos. Alguém gostaria de perguntar algo ou comentar? Vamos continuar então? Posso dizer que a introdução real de Davi sobre o povo está acontecendo de forma progressiva. Ele não é um homem preparado para ser um rei. Ele não tem uma postura de um rei. Até mesmo quando Samuel chegou na família de Jessé, ele olhou todos os irmãos, olhou Eliabe, o filho mais velho, mais preparado, achou que era aquele. Não era. Davi era apenas um pastor de ovelhas, que estava lá apesar de sua boa aparência, belos olhos, ruivo, mas que cuidava das ovelhas. Nós vemos que Deus está de maneira progressiva, permitindo então que ele chegue no palácio, que ele comece a aparecer para o povo, e isso então acontece ao longo do tempo, na forma como Deus está agindo. Mas eu também gostaria de destacar aos irmãos que isso acontece de forma
projetada, não só de forma progressiva, mas também de forma projetada. Nós acabamos de falar então sobre os tormentos. Saul sofreu tormentos por parte de um espírito maligno. E aí você começa a observar, então no versículo de número 17, que há um pedido de Saul. Eles falam para ele, então vamos em busca de alguém que possa tocar harpa, para que você fique aliviado, para que você fique mais tranquilo. E ele diz, busquem este homem, ele está querendo alívio, ele está querendo paz. E é interessante então que o texto mostra no versículo 18, que um dos moços, um dos servos, indica o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, se usa em palavra, boa aparência. Mas veja que interessante, então ele está trazendo as características deste servo, as habilidades que Davi então tinha para que ele pudesse então naquele momento tocar a harpa e trazer o alívio para ele naquele instante. Então veja que é algo interessante nós destacarmos aqui, é que há um pedido de Saul e uma indicação dos servos por causa das características. Em nenhum momento você encontra o texto dizendo que esta desejo pela realeza, ele foi projetado por Davi. Não é Davi que está se colocando à disposição de Saul ou dos servos, não é Davi que está percebendo que ele está sendo atormentado, ele está falando, olha, eu toco harpa, eu posso te ajudar neste momento. Não, é Deus quem está conduzindo isso, porque a indicação real, a introdução real de Davi sobre Israel, ela é projetada não por Davi, mas ela é projetada por Deus. O que é interessante de nós vermos aqui é que quando falamos sobre a obra de Deus, nós temos que lembrar que os servos, quando são levantados por Deus. Qual é o grande perigo que nós temos aqui? Davi não estava desejando a hierarquia e por isso ele vai se aproximar do rei, para ele ficar famoso, para ele ficar conhecido. Não, Jessé mais à frente não vai enviar um jumento com pão, odre de vinho e cabrito para ele comprar o rei, para que o rei dê ao seu filho um cargo. Não, Deus está conduzindo isso de forma progressiva para que Davi se torne o rei, porque isso foi projetado por Deus. Há um grande perigo dentro da igreja quando os servos do Senhor, eles querem a hierarquia. Quando eles querem estar no patamar mais alto, quando eles querem ser vistos pelas pessoas, invertem as funções, não querem ser servos. E nós vemos então este momento que Davi não tem a intenção nenhuma. A continuação do texto nós vamos ver isso acontecer. Ele não vai enfrentar Golias porque ele quer estar ali mais à frente, mas é porque isso aconteceu. Deus está então usando neste momento os tormentos de Saul, por isso nós vemos que foi permissão de Deus, o espírito maligno, e os servos, por um acaso, conhecem, Deus está usando tudo isso, Ele está conduzindo isso de maneira progressiva para tirar Saul e para introduzir Davi dentro do palácio. Se nós formos pensar então em tudo isso, da forma como está acontecendo com Davi, quais habilidades são necessárias para alguém servir a Deus? Se você for olhar pela característica de Davi, para você servir a Deus, então, você precisa saber tocar alguma coisa, ser forte e valente, ser uma pessoa de guerra ou alguém de coragem, sisudo em palavras e de boa aparência. Essas são as características, as habilidades que você precisa ter hoje para servir ao Senhor. Como é que você me ajudaria a orientar alguém que deseja servir a Deus e que ela está pesquisando e tentando entender quais são as habilidades dela? Sim. Isso. O Senhor estava com ele, algo primordial, né? Ou seja, permanecer nele
é essencial, o que Saul não fez. O Senhor estava agora com Davi, mas é interessante que ele tem características que não são todos que têm, por isso que os servos indicam a ele, né? Ele é quem sabe tocar. Ele é quem é um homem de boa aparência, homem valente, homem guerreiro. Quais as habilidades que você precisa ter hoje para servir ao Senhor? Além de ser, né, do Senhor estar conosco, o que você poderia dizer para me ajudar a pensar nisso? Sim. Sim. O desejo de Saul em encontrar alguém que tocasse era para trazer alívio para ele, né? Nem tanto para conduzi-lo ao arrependimento, o texto não traz isso para nós. É Deus permitindo uma situação para que Davi possa começar a entrar nessa história para ele se tornar rei. Então, algo interessante que a senhora colocou para nós, dona Esther, é que Deus usou ele era assim. Então veja que a introdução real de Davi sobre o povo, ela passa então pelas suas características, porque foi Deus quem fez e não Davi, ele era músico. A música, a capacidade de Davi de lidar com a música, vai ser uma das habilidades que Deus vai usar para a sua glória. É através deste com quem os servos sabem que o Senhor está com ele, que vai trazer alívio a Saul neste momento, pontualmente neste instante, mas mais à frente, este homem que tem habilidade com a música, será aquele que vai escrever os salmos, será aquele que vai auxiliar a todo Israel a cantar e louvar ao Senhor com os salmos, habilidades que ele tem. Como também você observa que Davi é um grande pastor. Ele pastoreava as ovelhas, ele pastoreava o rebanho. Para Saul, se ele olhasse para Davi naquele instante, ele ia dizer: este jovem, ele não serve para nada no meu rebanho, não serve para nada junto do meu povo, a não ser para tocar harpa, mas isto é projetado por Deus. E este pastoreio de Davi com os rebanhos, com as ovelhas, vai servir para que ele se torne um grande rei que vai pastorear a Israel. Então olha que interessante que isso é projetado por Deus. Então as habilidades necessárias para servir, elas passam pelas habilidades naturais que Deus já te deu. Passa pelas habilidades que Deus vai te conceder e passa pela sua personalidade. É quem você é como você é. Deus não quer que você seja transformado e que todos aqui agora sejam iguais ao pastor Marcelo para que eles possam servir. Não, você tem uma personalidade na qual Deus quer usar. Você tem habilidades que os outros não têm, que Deus quer usar. Você tem dons, a partir do momento que você permaneceu nele, que Deus concedeu a você, que os outros não têm. Davi era diferente dos irmãos. Davi era diferente dos outros servos. E era ele que Deus queria usar. A introdução real sobre Israel era para Davi, não era para os outros. E Deus usou as suas habilidades para que ele pudesse então glorificá-lo através daquele serviço naquele momento. Mais para frente você não vai ver Deus usando Davi com a necessidade de tocar a harpa de novo. Era para aquele momento. Mais para frente ele vai usar outras habilidades. A estratégia que ele tinha, a coragem, a força, a própria submissão. Neste momento é isso. Então o que nós precisamos pensar é exatamente o que é que espera-se de um servo de Deus. Que ele permaneça e que ele use as suas habilidades, a sua personalidade, aquilo que Deus o capacitou para ele ser e para ele fazer.
Parece que é tão complexo a gente pensar quais habilidades que Deus espera de mim, e Deus quer usar você com a sua personalidade. Não é isso que você vê no Novo Testamento, na diferença que existe entre todos os apóstolos? João era o amado de Deus, provavelmente ele era aquele que era mais carinhoso, talvez mais atencioso. Quando você pega Pedro não, ele era mais enérgico. Características, personalidades diferentes. As habilidades são aquelas que Deus concede a nós ao longo da nossa vida. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre isso? Veja que algo interessante, então, que nós vemos aqui, que Deus usou. Vou pontuar isso aqui porque eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Deus utiliza, então, no versículo de número 23, o momento que Davi tocava a harpa para aquele espírito maligno, então, não estar mais sobre Saul, né? Seja possuindo ou seja apenas atormentando ele de maneira externa. Todas as vezes que ele precisava, ele então tocava a harpa. Então veja que Davi, ele não se tornou, apesar do texto falar que ele agora era o escudeiro de Saul, ele não se tornou alguém com um papel exclusivo e permanente. Não, ele volta a pastorear. Quando Saul precisava, ele o chamava para tocar a harpa naquele instante. Então falar que ele é um escudeiro é dizer apenas que ele recebeu honra da parte do rei, porque ele o amou, da mesma forma que ele amava o seu filho Jonatas, porque ele o auxiliou naquele instante. Mas isso aconteceu através dessa habilidade da música. E é interessante o texto falar no versículo 23, que todas as vezes que ele dedilhava a harpa, Saul sentia alívio. E algo que nós precisamos pensar aqui então sobre a música. Respondam para mim, o que é que vocês pensam sobre isso? A música pode curar alguém? Mas ela está fazendo isso, né? Sabe por que é importante nós pensarmos isso? Porque algumas pessoas, elas acabam olhando algumas passagens e elas trazem esse tipo de conclusão. Alguns podem achar que a música tem um poder tão grande sobre a vida das pessoas, que isso, quando entra dentro da igreja, isso é transformado em louvores. Se as músicas têm um poder terapêutico sobre os outros, quanto mais um louvor que é para Deus. E eu te pergunto então, os louvores que nós cantamos, eles são inspirados por Deus? O que é que você acha? Louvores que nós cantamos no culto de domingo, hino que nós acabamos de cantar, são inspirados por Deus? Sim? Sim? Então, eu poderia pensar que o que define um louvor inspirado por Deus é a letra dele. Porque existem alguns louvores que não são conforme a palavra e outros louvores que são conforme a palavra. Se eu concluir que os louvores são inspirados por Deus, eu poderia então concluir que os louvores curam, porque os louvores, como a palavra de Deus, têm o poder de transformar as vidas das pessoas. Posso concluir isso? Uhum. Certo.
Entendi. Pode ser deturpada. Uhum. Uhum. Se nós formos. Sim. Só antes da palavra, Vânia. Só para a gente lembrar, a gente nunca pode tirar a autoridade da palavra. Eu entendi o que você quis dizer com relação a deturpar, né? Mas quando a palavra é lida, ela por si só ela já pode agir. Mas eu entendi a sua questão que podem usar de maneira errada. Vânia? Uhum. Uhum. Existe um grande risco. Pode falar, Jatinho. A cura física, como a gente viu aqui, que aconteceu que ele tocou a harpa e ele ficou bem. O espírito maligno se afastava dele. A cura como Saul teve naquele instante. Ou você abranger isso para entender que a música tem esse poder de curar, de libertar. Não, físico não. No caso dele é espiritual, né? Do tormento, né? Cura. Cura que pode ser libertação de um espírito maligno. Certo. Tá. Certo, não, tudo bem. Sim. Não, coloque o seu conceito para a gente poder ouvir. Certo. Na verdade, eu estou dizendo assim, quando ele tocava a harpa, o espírito se afastava. Então, havia um alívio, havia uma libertação para ele naquele instante. Então, eu ampliei este poder da música nele ali, para nós pensarmos se ela tem poder para curar de outras formas ou em qualquer maneira. No caso dele, não era especificamente físico, não traz para nós, mas se existe esse tipo de influência ao passo de curar a pessoa em si através do louvor, transformar a vida de alguém. Tá joia então. Mais alguém quer comentar?
terapêutico mesmo. Certo. Acho que nós precisamos... Dona Esther? Só um pouquinho, Bernadette, não ouvi. Certo. Tá. Aham. Aham. Bernadette, queria comentar? Vamos pensar uma questão, então, para nós irmos por esta linha da possibilidade de ser projeto de Deus. Vou pegar a sua fala para a gente poder voltar. Nós temos que lembrar que tudo aquilo que Deus vai fazer nunca vai sair da sua palavra, daquilo que Ele orientou, né? Porque senão nós não temos a nossa base. Então a nossa regra de fé é a palavra. Quando eu uso a palavra inspirado, para eu dizer que uma música ela é inspirada, eu estou trazendo o peso daquilo que nós cremos como inspirado por Deus. Quando eu olho para a palavra, ela diz para mim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que toda a escritura é inspirada por Deus, e não que toda música. A escritura, sim, foi inspirada por Deus, e ela, na leitura e exposição, ela é usada para transformar os corações, converter as pessoas, como Romanos 10 fala para nós, pelo ouvir que a fé vem, ouvir da escritura que é inspirada por Deus. Se eu falo que uma música é inspirada por Deus, eu estou equiparando a música à autoridade da palavra. Então o risco que eu tenho disso é de eu dizer que eu posso hoje fazer um culto de louvor sem palavra, porque ela transforma. E é esse o grande risco. Não estou dizendo que a música não possa trazer alívio. Não estou dizendo que a música não me leva a louvar a Deus e a ficar tranquilo por saber do cuidado de Deus, da soberania de Deus, mas a música sou eu falando de Deus. Quando nós usamos um culto, nós estamos usando para engrandecer a Deus. Mas e se o culto não tiver música? Tudo bem. A transformação das almas dos perdidos ou da igreja não vem pela música, vem pela palavra. Esse é o grande problema que eu queria chegar. Então, quando eu olho ali e vejo que a música que Davi tocava, ela trouxe alívio para Saul naquele instante. Eu posso observar, então, na palavra que o Senhor Jesus, então, enquanto ele estava pregando, ele estava ministrando às pessoas a verdade da palavra, muitos, então, se converteram e se renderam a ele por causa da fé nele, que é a palavra, o Logos, como João diz. Não precisava de ter um violonista, um baixista, um guitarrista, um baterista com Jesus. Não tinha isso. Era só a palavra. Porque é a palavra que transforma. E é isso que nós precisamos pensar, porque muitas igrejas, vou usar um pouco da fala que acho que foi a Vânia que trouxe para nós, das igrejas que deturpam isso, e durante os cultos, elas têm um momento de palavra muito curto, e às vezes muito superficial, e de louvor, elas passam o resto da noite cantando. Talvez você já tenha visto uma igreja assim. Não há problema em louvar, não há problema em cantar. O problema é o que é que transforma, o que é que nós estamos fazendo ali. Porque eu concordo com o que o Juliano disse, que a Vânia trouxe também. A música ela tem um efeito terapêutico em nós, sim. As notas, se você tocar uma música, enquanto eu estiver falando aqui, se alguém pegar um teclado e começar a tocar notas mais tristes, vocês vão sair chorando daqui, independente do tema que eu fale, porque ela mexe com o sentimento, ela trata, ela muda você, mas ela não converte os corações, a não ser que ela seja a própria palavra cantada. Aí nós estamos falando de outra coisa, aí nós temos que falar de letra, aí nós temos que falar do que realmente as Escrituras dizem.
Se nós estamos cantando as Escrituras, nós podemos ver o agir de Deus ali. E por isso, quando você olha, então, a palavra falar sobre música para nós temos que tomar cuidado, porque para muitos a música se tornou um sacramento. Se não tiver música, não existe culto. Ainda mais a música do jeito que eu quero, a música do jeito que eu gosto. Se não for a música animada, eu não gosto dessa igreja. Se não for música lenta, eu não gosto dessa igreja. E se não tiver música? Pode acontecer, existem igrejas que não têm música. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se eles estão acompanhando a gente, mas a congregação do Pirituba não tem estrutura de equipe de louvor. Mas tem aprendizado da palavra. Deus está transformando, Deus está restaurando, Deus está concedendo fé, porque o que transforma é a palavra. E esse deve ser o nosso maior foco. Então eu posso dizer assim, mas então não tem nenhum momento na palavra, não precisa do louvor, não precisa da música. Nós podemos então entender que a música não é um sacramento, que ela é uma opção nossa de liturgia, mas ela não é necessária a todo tempo, né? Mas ela está presente no Novo Testamento. Quando você pega então o Senhor Jesus, no instante em que eles celebraram a ceia pela primeira vez, quando ele está instituindo a ceia, no final, o versículo 30 diz, e saindo cantaram um hino, saindo para o Monte das Oliveiras, eles cantaram um hino. Então existe espaço para o louvor, existe espaço para o canto, existe espaço para a música, desde que ela glorifique a Deus, desde que ela então leve todas as pessoas a honrar ao Senhor. Ela tem que ter então esse propósito muito bem direcionado. Dona Teca? Sim. Isso. Não é? Porque o principal é a palavra, isso mesmo. Eu acho que o que a gente precisa lembrar é que existem pessoas que podem compor músicas que contenham a graça de Deus, que Deus abençoa, Deus dá inteligência, Deus dá sabedoria, mas não que necessariamente eu possa concluir que ela é inspirada por Deus. Pois este é um termo que nós aplicamos para a palavra, e aí é o grande perigo que nós corremos, tá? De equiparar a autoridade da palavra com as músicas das pessoas, e aí nós caímos aí num grande, um leque de possibilidades e dificuldades para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Então nós vemos aqui o texto trazer para nós que a música tocada ali por Davi, ela trouxe alívio, né, para Saul naquele instante. Então nós vemos que foi um alívio, era algo momentâneo. Todas as vezes que ele precisava, ele chamava Davi tocava a sua harpa e ele recebia alívio. Não era algo permanente sobre a sua vida, não trazia um efeito que fosse algo que ele não precisasse mais de Davi. Porque o que nós podemos então entender que este alívio permanente, esta paz verdadeira, estava presente naquele que tocava a harpa. Salmo 62, Davi vem dizer sobre isso, do descanso que ele tem na presença de Deus. Porque somente o Senhor é fonte de verdadeira paz e de verdadeira vida, né? Ele é então a videira verdadeira que pode trazer para nós este alívio. Então nós vimos aqui essa introdução real de Davi sobre Israel e respondemos aqui quais os resultados são esperados dos servos de Deus e se existem habilidades necessárias para nós servirmos ao Senhor. Podemos dizer que concluímos então que o serviço na obra, ele é projetado por Deus. É Deus quem levanta as pessoas, é Deus quem usa as habilidades, é Deus quem vai capacitar por conta do seu Espírito Santo, que ele vai então ter a possibilidade de ter os dons e usar as suas habilidades para a glória de Deus, né? E usa também a nossa personalidade, quem nós somos, molda conforme a palavra para nós vivermos em obediência, mas nos usa. E o serviço na obra acontece de forma progressiva, é o tempo de Deus. Davi ainda não é o rei, não foi colocado como rei sobre Israel, apesar de já estar ungido. Então Deus vai agir no seu tempo e por isso espera-se que os servos, enquanto isso, permaneçam nele
e então o obedeça. Então, irmãos, nós precisamos permanecer. Permaneçam em Cristo, porque somente Ele vai trazer para você a paz que você precisa, a seiva que você, como um ramo, precisa, para que você possa, então, frutificar. Permanecendo nele, lute para você obedecer, para você viver em santidade. Disponha os seus dons, as suas habilidades, o seu tempo, a sua personalidade para o serviço no reino de Deus. Deus quer usar a sua vida com a sua personalidade moldada pela palavra para que Ele possa então ser glorificado. E não deixe em nenhum instante de louvar ao Senhor pela sua graça de nos permitir servirmos Ele apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé para nós cantarmos juntos o hino de número 303, Pendão Real. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformado já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, primeiro pela Tua palavra, meio pelo qual o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor transforma, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos encoraja, nos consola, Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque assim nós sabemos a Tua vontade, ó Deus, e podemos viver de maneira que agrade ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que abençoe a cada um de nós, para nós podermos com sabedoria nos envolvermos na Tua obra,
com as habilidades que o Senhor nos concedeu, com a nossa personalidade moldada pela Tua Palavra, de maneira, Deus, que venhamos a glorificar a Ti, Senhor. Peço em nome de Jesus, ó Pai, que abençoe o Teu povo, abençoe a cada um que está aqui, Senhor, para nós podermos, ó Deus, ver a Tua igreja cada vez, ó Deus, mais ativa na Tua obra, Senhor Deus. Peço em nome de Jesus, ó Deus, que nos abençoe, nos conduza à maturidade, para que o resultado, ó Deus, da obediência possa ser visto, ó Deus, na vida de cada um de nós, ó Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor que use as nossas vidas para a Tua honra, para a Tua glória, para nós levarmos, ó Deus, o Teu Evangelho, ó Deus, para as outras pessoas que ainda não Te conhecem. O Evangelho, ó Deus, que transforma, mas o mesmo Evangelho que conforta e consola o Teu povo, Senhor Deus. Usa cada um de nós, purifica-nos, ó Deus, pelo sangue de Cristo, para podermos ser usados por Ti, ó Deus, em meio às nossas limitações, às nossas falhas, para que o Teu nome, ó Deus, possa ser honrado onde estivermos e no que nós viermos a fazer, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.